Olá a todos, aqui quem fala é o professor Thomas, trazendo a resolução da questão da PUC de 2020. Essa questãozinha que é uma questão de energia, né? Mas que envolve gráfico também, então é bem interessante da gente discutir. Vamos lá. Um objeto de massa igual a 2 kg é abandonado do alto de um prédio de 50 metros de altura e colide com o solo com uma velocidade de 15 metros por segundo. O diagrama mostra como varia a força resistiva do ar sobre o objeto em função da altura, considerando o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine o valor da altura h em metros a partir da qual a força resistiva do ar passou a ser uniforme. Então, é importante a gente perceber aqui que é uma questão que envolve energia. Por quê? A gente pode já descobrir isso. Porque ela está envolvendo força com conceitos que parecem de uma queda livre, né, da cinemática. Então, a gente tem, por exemplo, né, aqui a queda dessa bolinha de um prédio, né, minha bolinha azul, ela vai ser abandonada, então a velocidade inicial é zero, e aí depois a gente vai buscando as informações no enunciado, mas se achar necessário pode escrever aqui também no cantinho, eu sempre gosto de separar os dados, né? Massa 2 quilos, esse prédio tem uma altura de 50 metros, a velocidade final, né, na queda é de 15 metros por segundo, e a gravidade ele já afirmou que vale 10 metros por segundo ao quadrado, né? Bom, então o gráfico ele não está aqui à toa, né? A gente precisa tirar informações desse gráfico para resolver a questão. Primeira coisa, né? O que está acontecendo nessa queda? Basicamente, você tem um período de tempo em que a queda ela ocorre, né, com a força peso exercendo a prioridade, vamos dizer assim, ela é a força a ganhadora das forças resultantes. Então a gente vai ter peso e aqui a força de resistência do ar, o F. Só que o peso e a resistência do ar aqui, o peso ele é maior do que a força de resistência. Até chegar na altura H, onde a partir daqui é um equilíbrio e o peso passa a ter o mesmo valor da força. Ok? Então, por um simples momento até que ela vai estar acelerando, mas não estará em queda livre, é diferente de uma queda livre, e a partir do momento que ele chega na altura H, ele vai cair, né? Ele vai cair aqui com velocidade constante, certo? Bom, então primeiramente a gente precisa identificar que como ele está relacionando conceitos da cinemática com força e parece que a gente não tem muito como fazer uma relação na cinemática, né? Não tem como fazer uma questão de queda livre porque não acontece a queda livre, né? Queda livre o nome fala, ela tem que estar caindo livremente. Então, o que a gente precisa saber? Que a força da resistência ela tem um trabalho, né? Então vamos botar trabalho da força resistiva. Fica meio esquisito aqui, mas eu já vou ajeitar. Dar uma diminuidinha nessa fonte. Vou diminuir mais. Aí, show de bola. Então vamos calcular o trabalho da força resistiva. Bom, o trabalho de uma força variável só pode ser calculado a partir de gráfico, tá? Aqui a gente até poderia calcular a força resistiva, porém como a gente não tem o valor de H, usar o gráfico de uma maneira geral é a melhor solução. Essa figura como um todo fica difícil da gente calcular. Então a gente vai separar em duas áreas, né? Para ficar mais fácil. A área 1 e a área 2, certo? Então o trabalho da força resistiva vai ser o trabalho da área 1, ou trabalho nessa primeira etapa, mais o trabalho
na área 2. Mas quem é o trabalho na área 1? O trabalho na área 1 é a própria área, né? O trabalho variável aqui, que só pode ser calculado por meio da área do gráfico. Então, esse trabalho da força resistiva na primeira parte aqui vai ser o quê? Área de um triângulo, né? Triângulo tem sua área dada por base vezes altura, eu vou botar um Hzão aqui, dividido por 2, para não confundir com esse Hzinho. Então, o trabalho da força resistiva nessa primeira etapa é a base, que é 50 menos H, né? Por que 50 menos H? 50 é o tamanho total, H é esse tamanho, logo isso aqui será 50 menos H. Beleza? Então, 50 menos H vezes a altura no gráfico, por isso Hzão, e a altura no gráfico é 20, dividido por 2. Então, o trabalho da força 1 aqui será de, se eu puder simplificar aqui, ó, dá 1 aqui embaixo e aqui em cima fica 10, e aí facilita um pouquinho minha vida, né? 10 vezes 50, 500, menos 10 vezes H, 10H. Então está aqui a nossa primeira força. Vamos calcular a segunda, né? O trabalho 2 vai ser a área 2. Então o trabalho 2 vai ser o quê? O trabalho da força resistiva na segunda etapa, uma área de retângulo. Base, que é H, vezes a altura, que é 20. Então está aqui também 20H, né, ou H vezes 20. Agora o que nos resta? Calculamos o trabalho da força resistiva. Ótimo. Quem mais realiza trabalho nessa movimentação aí? Aí existe também o trabalho desenvolvido. Então, trabalho da força peso. Peso não, peso. O trabalho da força peso. Vamos calculá-lo também. Deixa eu ajeitar a fonte. Diminuir um pouquinho o tamanho. Tá ótimo. Trabalho da força peso. O trabalho da força peso é dado por mgh, né, do corpo. Então, o trabalho da força peso vai ser massa, que é 2 kg, vezes gravidade 10, vezes H, que é 50, e isso dá 1000 joule. Então, calculei o trabalho da força-peso. Por que é importante saber o trabalho da força-peso? Vou abaixar um pouquinho aqui o enunciado. Beleza. Ganhar espaço. Por que saber o trabalho da força-peso é importante? Justamente porque você tem uma briga entre duas forças, né? O trabalho total, aqui eu tirei o trabalho da força resistiva, né? Aqui é o trabalho da força resistiva. Aqui é um trabalho de outra força que está agindo. O trabalho total é a soma algébrica dos dois trabalhos, sendo que um está cedendo energia para o corpo e o outro está retirando energia do corpo. Então, um ajuda e o outro atrapalha. Logo, a gente vai usar o teorema do trabalho e energia cinética. Então, pelo teorema do trabalho, energia cinética, o que a gente pode afirmar? Aqui, dá uma ajeitada, beleza. Então, pelo teorema do trabalho e energia cinética, deixa eu até botar uma corzinha. Sai até um barulhinho, beleza. Então, pelo teorema do trabalho e energia cinética, o que a gente tem? Vamos lá. O trabalho total sobre um corpo é igual à variação da sua energia cinética. Ora, mas quem é o trabalho total? O trabalho total vai ser o trabalho da força peso menos
o trabalho da força resistiva, né? Esse trabalho total. Então, isso aqui vai ser igual a mv ao quadrado sobre 2, variação da energia cinética, a energia cinética final, menos a energia cinética inicial. Como ele partiu do repouso, como diz no texto, a energia cinética inicial vai tender a zero, vai ser zero. Então, o trabalho da força-peso é 1000 menos o trabalho da força resistiva, eu vou botar ele como um todo aqui, né? 500 menos 10H mais 20H. Isso é igual a energia cinética final do corpo, né? 2 vezes 15 ao quadrado dividido por 2. Bom, com isso, o que a gente pode fazer? Né? Vamos diminuir esse cálculo aqui. Então, o menos está na frente aqui dos colchetes, então a gente tem que mudar o sinal de todo mundo aqui dentro. Né? Então, 1000 menos 500 mais 10H menos 20H. E o 2 aqui eu simplifico com 2, sobra 225. Então vamos resolver esse cálculo. 1000 menos 500, 500, positivo. 10 menos 20, 10H menos 20H, menos 10H, que é igual a 225. Passo 500 para o negativo, né, para o outro lado negativo, menos 500. Menos 10H vai ser igual a menos 275, menos com menos, né, nos dois lados, eu já posso transformar isso em mais, no fim, fazer aqui no final, H vai ser 275 dividido por 10, e isso é igual a 27,5 metros, e esse é o tamanho do meu prédio, letra B de bola. Tranquilo? Espero que tenha ajudado. Uma questão que envolve gráfico, que envolve energia, né, o teorema do trabalho e energia cinética, e pensar nos trabalhos tanto resistivos, que é raro de aparecer, quanto o trabalho da força-peso, que é uma força conservativa. Espero que tenha ajudado a todos e nos falamos na próxima questão. Tchau, tchau.